Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? E agora o livro de 1 Reis 17, a história do profeta Elias. E a primeira curiosidade aí no versículo 1 é tesbita ou tisbita, né? Na tradução hebraica quer dizer estrangeiro, né? A cidade de Gileade. A palavra aí é traduzida estrangeiro em Gileade. Ou seja, Elias é um gentio, não é um homem de Israel. E por que isso é muito importante? Lá em Apocalipse, capítulo 11, fala-se de duas testemunhas. E você está vendo aí em 1 Reis que Elias falou que não ia chover segundo a sua palavra. Ficou 3 anos e meio sem chover em Israel, quando Elias profetizou isso. Então a gente tem que ver uma coisa bem interessante, porque essa testemunha lá de Apocalipse 11, ela também tem poder para fechar o céu para que não chova. E a outra testemunha lá de Apocalipse 11 tem o poder de transformar água em sangue. Então, são dois personagens bíblicos que remetem a essas duas coisas. Um é Elias e o outro é Moisés. Será que Elias e Moisés vão voltar na grande tribulação? Lógico que não. O Elias aí representa uma testemunha chamada igreja. E o Moisés representa outra testemunha chamada povo judeu. São os dois ungidos. Você vai ler Isaías 43, de 9 a 11. Você vai ver a primeira testemunha, é o povo judeu. E você vai ler o livro de Atos 1:8, você vai ver a segunda testemunha, a igreja, você. Os dois ungidos são os dois povos que Deus manifesta a glória dele na terra. As profecias bíblicas se cumprem em Israel e na igreja, são as duas testemunhas. Então Elias, tisbita, significa estrangeiro, está mostrando que aquela testemunha lá de Apocalipse é o povo gentio. As suas duas testemunhas na terra são a prova viva da existência dele. O povo judeu é testemunha física e você é a testemunha espiritual. Então Elias, ele prefigura uma das duas testemunhas pelo fato dele ser ungido e ser estrangeiro. Efésios 2, de 11 a 15, para você ter esse entendimento das duas testemunhas, porque a Bíblia inteira gira em cima dessas duas testemunhas. Que Elias tisbita, testemunha, estrangeiro, e a primeira coisa que ele faz é profetizar para que não chova. Você vai ler em Tiago capítulo 5, lê o capítulo inteiro, que fala que Elias era um homem semelhante a nós e ele orou para que não chovesse e durante 3 anos e meio não choveu. É interessante que o período do anticristo é dividido em 2 partes. São 7 anos, 3 anos e meio cada parte. Olha só, tudo está linkado na Bíblia. Acabe, um judeu, um homem de Israel que casa com uma mulher feiticeira, deixou aquela mulher fazer altares para Baal no meio de Israel. No verso 4, diz Deus que ordenou os corvos para que sustentem Elias. Outra coisa que você vai aprender, a palavra corvo no hebraico é árabe. Ou seja, o hebraico ele não tem vogal. Então está escrito corvo, o jeito que se escreve corvo é o mesmo que se escreve árabe. Deus não ia usar um corvo, que é um animal imundo, para alimentar o profeta dele. São povos do Oriente, árabes, que alimentaram Elias, e não é só Elias, não. A Bíblia diz que Deus preservou 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então, árabes, quem são esses árabes? Quem são esses povos orientais que alimentaram Elias? Você vai ler Gênesis 25, você vai ver que Abraão casou de novo com Quetura e teve outros filhos que são esses povos. Elias, tesbita e, de acordo com os rabinos, estrangeiro. E agora ele vai a Serepta. Deus manda ele lá, diz que uma viúva vai alimentar ele. Essa história da viúva é muito interessante, porque ele manda primeiro fazer o bolo para ele, e aí não ia faltar o trigo e o azeite na casa dela. Isso significa dar as nossas primícias para Deus. Deus, ele quer primeiro o seu coração. Peça a ele para ser cheio do Espírito, como Elias. E aí você conhece a história, que ela fez o bolo e deu para ele, e a farinha não acabou da panela dela. Mas o filho dela morre. Então Deus usa o profeta. E aí ele vai deitar sobre aquele menino e soprar nele. A palavra sopro, no hebraico, ruar,
é espírito. E agora no capítulo 18, Elias vai se apresentar a Acabe. E ele encontra Obadias, que trabalhava era servo de Acabe, mas também, em primeiro lugar, servo do Senhor. Obadias guardou os profetas de Deus para que não morressem. E Elias pede ele para apresentar. Ele fala: eu não vou fazer isso, ele vai te matar. Elias fala: tão certo quanto vive o Senhor, eu vou me apresentar até ele. Acabe, um homem arrogante, um rei arrogante, casou com a feiticeira. E agora Acabe está fazendo o quê? O reino foi dividido, o reino do sul, o reino do norte. E agora Acabe casa com essa mulher. E é interessante que o espírito dessa mulher fala lá em Apocalipse, né? Está dentro das igrejas também, a feitiçaria. Tira a glória de Deus e põe em pastores, em objetos, feiticeiros, verdadeiros cultuadores de Jezabel. Elias, ele encontra com Acabe e ele faz um desafio. São 450 profetas de Baal e mais 400 do poste ídolo. E Elias diz que para os dois fazerem um sacrifício, ele vai fazer, os profetas de Baal. E o Deus que respondeu com fogo é o verdadeiro Deus. A primeira coisa que ele vai fazer é restaurar o altar do Senhor. E no verso 21 ele diz: até quando, pergunta o povo de Israel, cochearei entre dois senhores? Se Baal é Deus, servi-o. Se o Senhor é Deus, serve o Senhor. Elias faz um desafio e a primeira coisa, ele restaura o altar do Senhor. Nós temos que restaurar o altar de adoração, voltar para o culto racional, está lá em Romanos 12:1. Louvores que glorificam o nome de Deus, não o homem. Elias falou, restaurou o altar, e quando ele invoca, Deus responde com fogo. Pastor, eu estou precisando ouvir Deus falar comigo, então restaura o altar. E Elias vai matar aqueles profetas de Baal. O que é isso? É tirar da sua vida os ídolos. Tira da sua vida. Então no verso 32 diz que com aquelas pedras ele edificou o altar, restaurou o altar do Senhor. Então Deus, ele quer restaurar você, a sua casa, o altar de adoração, o louvor que engrandece o nome dele. Depois que o ídolo é tirado e o altar restaurado, Elias olha para o céu e vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. 7 vezes ele ora, e na 7ª vez ele fala grande chuva. E já não chovia há 3 anos e meio. E agora a chuva vem. E Jezabel, quando fica sabendo que Elias matou os profetas de Baal, ela diz que vai matar ele, e ele foge e fica deprimido, entra em depressão, pede Deus para levar ele, pedindo a morte para Deus, entra numa caverna, e Deus dá um alimento para ele e manda ele sair da caverna. Isso também acontece com homens de Deus, com mulheres de Deus. Muitas vezes a luta é tão grande que a gente também deprime, fica triste. Mas eu quero te dizer que quando você come a palavra de Deus, quando você alimenta dessa palavra, ela te dá o combustível. Jesus é o verbo, é a palavra, é o pão vivo, para você prosseguir. Então comece esse estudo nessa manhã crendo. Leia Apocalipse 21. Que Deus tem reservado para você é coisa maravilhosa demais. Então ele fugiu de Jezabel, sentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. E depois ele entra na caverna e Deus fala: sai, você vai fazer o que eu estou te mandando. E manda ele ungir Eliseu em lugar dele, profeta, porque Deus levou ele vivo. Quando diz também outra curiosidade, que João veio no espírito e no poder de Elias, era no poder do Espírito Santo. Ele falou, esse é o Elias que devia vir, ou seja, no poder do Elias. João Batista é muito semelhante a Elias. Agora, o que Jesus falou, que nascido de mulher, não tinha ninguém maior do que João, nenhum profeta, mas o menor no reino de Deus, você hoje, é maior do que Elias e do que João Batista. Porque nem Elias nem João Batista tinham recebido a adoção de filhos, mas você já recebeu. Leia Romanos 8:15. Você é filho de Deus, co-herdeiro de Deus e herdeiro com Cristo. E agora pediu a morte, saiu da caverna, e agora ele vai ungir e vai fazer aquilo que Deus mandou no finalzinho. Eu quero dizer também que não há mal que dure para sempre. Jezabel vai pagar caríssimo. Você vai conhecer a história dessa mulher, o tipo de morte terrível que ela vai ter, e Acabe também. Então, 1 Reis nos relata a história, no capítulo 17, de um homem cheio do Espírito, um homem de Deus chamado Elias.
Mas no Novo Testamento nos mostra a vida, o ministério de o maior de todos os homens que pisou nessa terra, Jesus de Nazaré, o Filho unigênito de Deus. E nessa manhã Ele quer te encher do Espírito e que você também seja como Elias, como João. Não abra mão dos seus princípios, da sua fé. Não troque Deus por Baal, pelo mundo, por nada. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê, em nome de Jesus.